É um privilégio estar aqui, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, juntamente com o nervosismo. Não é uma coisa costumeira, então quando a gente vem para cá, mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Hoje nós vamos falar desse texto, esse texto de hoje, de Romanos 4, 18 a 25, na verdade ele conclui o capítulo 4, né? Ele está concluindo o capítulo 4. Nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, está dando suas razões, seus argumentos para aquela igreja e para nós hoje, de que a justiça, ela é nos creditada, imputada pela fé. Então, a fé é o meio para a qual a justiça de Cristo é creditada em nós. Então, esperando contra a esperança não é meramente uma coisa vazia, mas é crer além das circunstâncias, ter essa mesma fé, esse mesmo modelo de Abraão para a justificação, porque no versículo de transição, versículo 22, o crer no Senhor, na sua fidelidade, no seu poder, creditou justificação diante de Deus. E esse mesmo princípio de fé que operou para a justificação de Abraão, Paulo está trazendo para a igreja daquela época, para quem ele escreveu lá, a gentios e judeus, e estendendo-se para nós hoje. A carta de Romanos, na verdade, ela é uma das mais importantes epístolas do Novo Testamento, porque ela estabelece doutrinas bem sólidas para discutir temas como o pecado, como a fé, como a salvação e como a graça. E o tema predominante dessa carta é a justificação pela fé, enfatizando que a nossa salvação é mediante a fé no Senhor Jesus. Ou aprofundando um pouco mais, é mediante a fé na obra redentora da sua cruz. Então, predominante aqui em Romanos 18 a 25, a gente vai ver o quê? A fé de Abraão é um exemplo de como a justificação pela fé opera. A gente vê aqui também que a promessa de Deus a Abraão, ela é cumprida pela fé e não pela observância da lei, e nem por esforços ou méritos humanos. A gente vê também aqui as nuances da fé, que uma fé verdadeira transcende as circunstâncias e confia na fidelidade de Deus. Vemos aqui também que a justiça pela fé é acessível a todos, judeus e gentios, todos aqueles que creem em Deus. A fé de Abraão é, portanto, um modelo para nós, mostrando como confiarmos plenamente em Deus. E Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, mesmo quando aos nossos olhos possa parecer impossível. E aí, uma fé genuína não é baseada, então, na nossa capacidade, nos nossos méritos, mas na confiança no poder de Deus. E Paulo, no finalzinho, ele aponta para o papel da ressurreição. Nos versículos 24 e 25, ele cita duas vezes essa palavra ressurreição. A ressurreição de Jesus na nossa justificação, enfatizando que Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Pela fé em Jesus, nós somos declarados justos diante de Deus. E por isso temos paz com Deus, reconciliação com Deus e outras inumeráveis dádivas que tem conosco. Então, gostaria de que nós abríssemos lá no texto, né, Romanos 18 a 25. Vamos ler o texto de novo. Eu configurei mais ou menos essa pregação aqui, ou essa mensagem, em duas partes, né, as duas conectadas. O princípio é o mesmo, o Deus é o mesmo, as promessas são muito semelhantes. Então, a primeira parte, que é o exemplo, a primeira parte é o exemplo de Abraão. A gente vai ver, então, a razão da crença de Abraão. Depois a gente vê como ele creu, então, características dessa fé, e em que ele creu. Semelhantemente, na segunda parte, que é dos versículos lá de 23 a 25, aí essa mesma fé que operou, que a gente vê no modelo de Abraão, a gente vai ver para nós os cristãos, para nós hoje, né?
Como disse o nosso irmão Everton, né? É muito antigo isso, mas muito presente e atual hoje. É a mesma fé que operou desde o início até o fim. A salvação é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Então vamos ler o texto de novo. E eu queria pedir também que vocês deixassem a Bíblia aberta aqui, porque eu não vou ter exposto hoje aqui versículos. Então, eu vou falando aqui e os versículos são esses ou tão próximos desse aqui. Tá? Então vamos ler o texto e aí depois eu vou orar. Então. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado, ou creditado para a justiça. E aqui então está o versículo de transição que traz isso para nós. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, creditado, a saber, a nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Justificação. Vamos orar então, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso justo, amável, sempre louvável e único adorável Pai Celestial. A Ti, Senhor, sempre a honra, sempre a glória, sempre o louvor, juntamente com toda a nossa gratidão. Pois o Senhor é gracioso para conosco, amorosamente gracioso. Nos deu fé e pela fé a justificação e com ela então paz contigo. O que de maior valor podemos ter, o que de maior valor um homem pode ter, que é a tua amizade, o teu amor. Por isso te louvamos, porque tu fizestes isso por amor, e cujo poder é insondável. Por isso, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. E como já foi pedido aqui antes, Pai, que o Senhor nos ajude na nossa fé a ficarmos firmes, fortes na fé, dando glória a Ti, como foi a Abraão. Até aquele grande dia, Senhor, em que então veremos face a face. Até lá, Senhor, ajuda-nos a crer nas Escrituras, a crer na Tua Palavra, sobretudo a crer em Ti, aquele que dá as promessas, aquele que escreveu a palavra, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. Oramos assim agradecidos no nome precioso daquele que se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, o Senhor Jesus. Amém. Bom, o ensino principal aqui desse texto, que eu falei que é conclusivo, é que o foco é na nossa justificação pela fé. Então o ensino é o seguinte: a fé, ela é o objeto, um instrumento pelo qual nós somos justificados. Ela nos capacita a crer na obra redentora do Senhor Jesus, a sua morte, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E crendo nisso, nós somos justificados diante de Deus. Isso aconteceu com Abraão, por quê? Porque Abraão creu. E isso foi lhe imputado, então, creditado como justiça, e aí, então, a partir disso, nós temos paz com Deus. Mas é muito mais abrangente quando nós cremos na fidelidade de Deus, quando nós cremos naquele que vivifica os mortos, como diz o versículo 17, naquele que cria as coisas do nada, como se houvesse alguma coisa, que cria as coisas do nada, de que não existe e passam a existir, como se já existissem. Então, a partir da nossa crença nessa fidelidade, nesse poder, então, isso
nos justifica diante de Deus e temos paz com Deus. E aí então a gente pode, em Cristo, as promessas que temos em Cristo, torná-las então reais para nós. E no caso aqui focado mais a questão da ressurreição. A questão da ressurreição. Então esse é o ensino, mas o princípio é o mesmo de fé que opera para nós hoje. Ou seja, a nossa fé, uma fé genuína, semelhante à de Abraão, vai crer nas promessas de Deus. Vai andar conforme agrada a Deus, os mandamentos do Senhor Jesus. E o resultado será o que então? Uma fé firme, uma fé forte, né? Não vacilante, não incrédula, mas confiante no Senhor, trazendo glória a Deus, o que de fato é melhor para a nossa vida. Portanto, então, meus irmãos, diante disso, eu sou estimulado e eu incentivo vocês a seguirem o exemplo de Abraão. O exemplo de fé e de esperança de Abraão, ele, na verdade, nos motiva a crer, a fortalecer a nossa fé, a nos apegarmos mais nas coisas de Deus, nas coisas do céu, naquelas coisas que estão lá no alto. E principalmente fundamentado no caráter de Deus, na essência de Deus. Embora Deus seja inexplicável, né, porque todos os seus atributos, todas as características de Deus, eles vão além da nossa imaginação. Por exemplo, o Salmo diz que a grandeza de Deus é insondável. O poder de Deus é insondável, o amor de Deus é inestimável, a graça de Deus vai além das nuvens. Isso é o nosso Deus. Então isso devia nos levar nos motivar a crer no Senhor, a andar com Ele, a viver pela fé, como diz a palavra, o justo viverá pela fé. Então, no exemplo de Abraão, tem duas coisas, né? Acredite nas promessas do Senhor e acredite no poder de Deus. Eu destaco estas duas coisas. Porque no versículo 18 é exatamente o que Abraão fez. Ele acreditava nas promessas de Deus. Abraão, contra toda a esperança, creu nas promessas de Deus, que o tornaria pai de muitas nações, mostrando uma fé que transcende as circunstâncias humanas, mesmo das circunstâncias aparentemente impossíveis. Abraão confiou em Deus quando ele tinha tudo o contrário. Por quê que dá para dizer isso? Por que eu posso afirmar isso? Olhando para o texto. Porque eles não tinham filhos. E já Abraão com 100 anos, Sara provavelmente com 90, nessa velhice não existe alguém que possa dar filhos. A Bíblia diz que o ventre da Sara e Abraão estavam amortecidos. Algumas versões da Bíblia dizem que está morto, mas a ideia é amortecido. Não tem mais o que fazer. E o que a Bíblia diz? Que Abraão creu em quê? O que tinha a favor de Abraão? Se toda a natureza era contra, se todo o conhecimento humano era contra, apenas a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ele creu na palavra. Então, na esperança, ele acreditou contra a esperança, que se tornaria pai de muitas nações, e isso, como foi dito, assim será a tua descendência. Será a sua descendência. Ele não enfraqueceu na fé quando considerou o seu próprio corpo que estava praticamente morto, quando considerou a esterilidade do ventre da Sara, nenhuma incredulidade apareceu. É o que o apóstolo está dizendo. Paulo está dizendo que ele não vacilou apesar disso. E vejam, a promessa se referia ao filho primeiro e depois à descendência. Ele seria pai de muitas nações. E entre muitas nações, essa descendência dos pais, estamos nós. Filhos da fé em Abraão. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Somos filhos. Então a gente vê a concretização, ou se concretizando aquilo que Deus falou. E essa promessa, ela foi feita lá no início de Gênesis, no capítulo 15, quando o Senhor disse a Abraão, quando o Senhor deu essa promessa para Abraão, não havia circuncisão, não havia dado nem as leis, como foi explicado domingo passado aqui, foi atemporal, foi lá no início. Por isso, a salvação é somente pela fé
na graça de Deus. Abraão tinha todos os motivos do mundo para duvidar das promessas de Deus, e ainda assim ele creu, ele acreditou na esperança. Isso é quando toda a esperança natural parecia perdida, ele mostrou uma fé transcendente às circunstâncias humanas e seguiu firme e forte. O versículo 19 destaca a fé inabalável de Abraão, que não duvidou da promessa de Deus, apesar da idade avançada e da esterilidade de Sara. Abraão não baseou a sua fé nas suas próprias capacidades, e nem nas circunstâncias naturais, mas permaneceu firme. Ele considerou a realidade da sua situação, ele percebeu seu corpo praticamente morto, e isso significava, olhando para isso, que não havia como ter filho na sua idade. Mas ele mostra para nós aqui que Abraão avaliou a sua situação. Ou seja, a fé de Abraão não é uma fé irracional que ignora a razão. Na verdade, a razão não deve nem ignorar a fé, e muito menos a fé ignorar a razão. Mas ele não enfraqueceu na sua fé, não vacilou, e em vez disso, o que aconteceu? Ele se fortaleceu na fé. E mais que isso, ele deu glórias a Deus. Então, diante de uma circunstância dessas, na verdade, a fé dele foi fortalecida. Num certo sentido, ele estava sendo provado. Se ele confiava em Deus, tu confia nas coisas que tu vê, ou você confia nas coisas que a gente não vê, que estão na palavra de Deus? Lembram? O justo viverá pela fé. Fé no quê? Fé no Senhor Jesus e naquilo que o Senhor fez e disse para nós fazer. Essa é a fé verdadeira. Não a fé por fé, fé em qualquer coisa. Então, uma fé racional. As mesmas coisas que poderiam ter levado Abraão à incredulidade, os fatos da sua vida que trabalhavam contra a promessa de Deus, como a sua idade e a da sua esposa, não tiveram efeito nenhum na sua fé. Pelo contrário, Deus foi glorificado. E aqui eu quero lembrar o verso 17, porque seria interessante até ler o verso 17. Porque aqui está onde nós temos que crer. Onde você tem que crer? Para onde você tem que olhar? Para onde você tem que meditar quando você estiver atravessando uma situação desafiadora para a tua vida, ou uma aprovação? Qual era o crer de Abraão no versículo 17? Onde é que estava a crença de Abraão? Onde é que em quem Deus confiava? Olha só. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Qual Deus? Qual Deus? O Deus que vivifica os mortos e que mais? Que traz à existência as coisas que não existem. É o nosso Deus. É o nosso próprio Deus. Então, provavelmente, quando Abraão olhou para a volta dele e viu essa impossibilidade, ele olhou para quem? Aquele que vivifica os mortos. Aquele que traz à existência as coisas que não existem. Efésios 6,10 diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nossa vida, às vezes, tem épocas, épocas de bênçãos e épocas de provação. E nas épocas de provação, quando de fato nós cremos nesse Deus que vivifica os mortos, que traz à existência as coisas que não existem, é que brilha mais a nossa fé. E eu quero dizer com isso, brilha mais a nossa fé porque glorifica mais a Deus, porque cremos nele e agimos de acordo com a sua palavra. E aí, a partir daí, a nossa fé se fortalece. Nossa fé se fortalece. Agora, ao contrário de Abraão, nós não recebemos nenhuma revelação diretamente de Deus. Diretamente de Deus, que eu quero dizer, é que Deus falou face a face com Abraão. Nós não. Deus se encontrou com Abraão face a face algumas vezes, nós não. Onde é que nós encontramos o Senhor? Na sua palavra.
Então nós temos hoje as promessas na palavra de Deus, nós temos promessas essa como Romanos 8:28, bem conhecida de nós, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, inclusive as provações, os desafios da vida. Embora, claro, a gente saiba que o foco do texto, o ensino é com relação à justificação, né, o termos paz com Deus, mas essas promessas, elas se ampliam para o dia a dia de nós. E há duas lições aqui que o irmão compartilhou comigo, né, sobre esse texto. A primeira lição é que, quando a gente estiver sendo desafiado com a provação, a gente deve olhar para o poder e a fidelidade de Deus além das circunstâncias. Essa é uma. A segunda lição, que o foco do texto parece ser para a fé na justificação, mas é que nós somos os alvos da promessa de Deus. Talvez devemos lembrar aqui que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se hoje nós estamos aqui e cremos e estamos olhando isso aqui, essas promessas de bem-aventuranças que o Novo Testamento está cheio, né, é para nós. Então você é alvo da promessa de Deus. Deus se importou contigo, Ele prometeu contigo, Ele se revelou para ti. E para nós, mais especificamente, mais evidentemente, mais grandemente, na redenção, no resgate, na redenção, no sacrifício, no amor da obra da cruz que o Senhor Jesus demonstrou por nós. Então, é preciso muitas vezes olhar para além da minha mortalidade espiritual, para a fidelidade do poder de Deus, como Abraão fez. E por isso ele não vacilou, por isso ele não duvidou, mas fortaleceu na fé e deu glórias a Deus. A fidelidade e o poder de Deus estão materializados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, encarnado e ressurreto, está lá no versículo 25. Assim é para Ele que a gente deve olhar. Romanos 4:20 diz assim: Ele fortaleceu a sua fé a dar glória a Deus. E assim, posso crescer forte na fé, certamente acreditando no poder de Deus, que Deus fortalece a sua fé. De outra maneira de fazer isso é simplesmente pedir ao Senhor, né? Eu achei interessante trazer isso, né, porque muitas vezes, né, a gente vacila na fé, né? Nem todos somos como Abraão. Às vezes os desafios fazem com que a gente duvide. E tem um fato que aconteceu com o Senhor Jesus, de que teve alguém que cria, mas que pediu ajuda para que ele cresce mais. Está lá em Marcos capítulo 9, 24 a 25, vocês não precisam abrir lá. Mas lá a melhor atitude é ser que nem aquele pai que veio com seu filho, que estava possuído por um espírito maligno, causando-lhes convulsões e espumando pela boca. E em certos momentos esse espírito levava ele para o fogo e para a água. E o pai então disse a Jesus: se puderes fazer algo por nós, por favor, tenha compaixão de nós e nos ajude. E aí Jesus respondeu: se você pode, se eu posso, todas as coisas são possíveis àqueles que têm fé, àqueles que creem. E aí depois o pai da criança disse assim: eu acredito. Mas depois ele acrescentou: ajude a minha falta de fé. Então, se você tiver com dificuldade, peça fé. É do agrado do Pai. Deus vai ser glorificado com isso, então Ele vai te ajudar. Peça fé. Peça a Deus para fortalecer a sua fé. Peça a Deus para que você seja exemplar ou siga esse modelo de Abraão. Uma fé firme, uma fé forte que traz glórias a Deus. Confie no Senhor e na sua palavra. Então, esses primeiros versículos, né, é aquilo que eu falei lá no início. Confie nas promessas de Deus. Confie na sua palavra. Abraão creu na palavra de Deus e ele foi fortalecido na fé. E essa
fé fortalecida traz glória a Deus, que é o objetivo final da nossa vida cristã. O exemplo de fé justificadora, uma fé firme que glorifica a Deus, como a de Abraão, também acredita, não acredita só nas promessas, mas também no poder de Deus. Por que eu destaquei o poder de Deus? Porque é o poder que Deus tem de cumprir a promessa. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. No caso de Abraão, fez. No caso do Senhor Jesus, de morrer e ressuscitar por nós, fez. E isso, quantos anos depois? Milhares de anos depois. Então, uma fé firme que glorifica a Deus, olha para o caráter de Deus, olha para os atributos do nosso Deus, que tem o poder para cumprir essas promessas. Jó, extasiado, diz que a Deus pertence o domínio e o poder. Então, meus irmãos, acredite nas promessas de Deus, mas acredite no poder de Deus. Abraão, no versículo 21, estava plenamente convicto de que Deus era poderoso o suficiente para cumprir essas promessas, independente das circunstâncias contrárias. Sua fé, suas esperanças estavam baseando naquele que prometeu, aquele que é fiel às suas promessas, o Senhor, nosso Deus, a quem pertence todo o poder. A quem pertence todo o poder. Abraão estava convencido, plenamente convencido de que Deus podia cumprir as suas promessas, porque Ele era um Deus que vivifica os mortos, Ele é um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se existissem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Abraão. E Abraão sabia muito bem, de que Deus dá vida aos mortos. Abraão tinha convicção disso. Ele sabia que Deus tinha criado o mundo e tudo o que neles há, pelo simples poder da sua palavra. Haja luz. Se Deus pode fazer tudo isso, então certamente Ele pode trazer vida a um ventre semi-morto, como era o caso de Sara. Vamos lembrar a história de Gênesis 18, quando o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre. Abraão olhou e viu 3 homens diante dele. E esses homens não eram homens comuns, porque na verdade um deles era o próprio Senhor. E os comentaristas dizem que era provavelmente o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então disse: com certeza voltarei nessa mesma época no próximo ano. E Sara, sua esposa, terá um filho. Ao ouvir isso, Sara riu. Ela simplesmente não conseguia acreditar. Estamos velhos demais, como é que vamos poder ter filho? Mas ouça o que o Senhor Jesus disse a Abraão, ou o que Deus disse a Abraão, ou o que esse homem disse a Abraão. Há alguma coisa impossível para Deus? Eu pergunto para vocês. Há alguma coisa impossível para Deus? Se o Senhor Jesus disse que poderia suscitar filhos a Abraão das pedras, há alguma coisa impossível? Certamente não há. Essas mesmas palavras, o anjo Gabriel também disse a Maria, quando anunciou para Maria que o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, o menino que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. E eis que a tua parente Isabel, em sua velhice, também concebeu um filho e está no 6º mês para aquele que era chamada de estéril. E aí, o que ele disse? O que o anjo disse? Pois nada é impossível para Deus. Na mesma expressão, nada é impossível para Deus. Então, meus irmãos, creia em Deus, creia nas suas promessas, mas principalmente, ame aquele que dá essas promessas. E esse tipo de declaração, e esse tipo de ensino, de fato deveria trazer para nós muita segurança. De que somos filhos de Deus, de que somos amados, e de que somos destinados à vida eterna, a grande promessa. E no meio, até chegar à vida eterna, então, a ressurreição. Esse é o nosso Deus. E por isso eu os encorajo, meus irmãos, a buscarem as promessas, a conhecerem o Senhor, a fortalecerem a sua fé.
a confiar nas promessas e no poder. O pastor e escritor americano Kent Hughes, ele disse aqui que a interação entre a fé e a razão, ele diz que algumas pessoas têm a impressão de que quando uma pessoa tem fé, ela concorda interiormente em ignorar todos os fatos. Elas veem a fé e os fatos como mutuamente exclusivos. Crer é colocar a razão no lugar onde deve estar, sob o senhorio do poder de Deus. Abraão não foi racional ao crer que Deus lhe daria um filho na velhice. Moisés não foi racional ao rejeitar as glórias do Egito pela escravidão do seu povo. E Israel não foi racional ao soar as trombetas nas muralhas de Jericó. Parecia ridículo. Né? Parecia ridículo. Andar em volta da cidade tocando trombeta. Se Josué não tivesse o quê? A palavra de Deus. Faça isso, Josué. Josué fez e as muralhas caíram. Então Abraão sabia muito bem das dificuldades que enfrentava, mas ele também conhecia muito bem o poder de Deus, daquele que fazia as promessas. E aí ele creu. Estamos certíssimos de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Abraão, então, portanto, estava plenamente convicto, e eu creio que nós devemos buscar essa plena convicção da palavra de Deus. Devemos conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer as promessas, devemos conhecer esses ensinos. Conhecendo isso, meus irmãos, nos dá segurança para viver uma vida leve, livre, solta, amorosa, pela fé no Senhor Jesus. O versículo 22 diz assim: assim a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça, ou creditada como justiça. Nesse verso, Paulo conclui então o argumento sobre a fé de Abraão e conclui aqui o modelo de Abraão, afirmando que a fé do patriarca em Deus e sua promessa foi creditada por Deus como justiça. Isso significa o quê? Como já disse antes, que Abraão estava justificado diante de Deus. Não por causa das suas obras ou dos seus méritos, mas por causa da própria fé que Deus nos dá. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. No nosso caso, Cristo é a nossa justiça, não a fé em si própria, mas a justiça de Cristo. A fé, na verdade, ela nos une a Cristo e a tudo que Deus é para nós em Cristo. Mas o que Ele é para nós em Deus, que Jesus é para nós em Deus, também é justiça para nós. Isso é uma frase, uma declaração de John Piper. Então, essa declaração é fundamental para o argumento de que Paulo sobre a justificação pela fé, que é o tema central deste capítulo, do capítulo 4, e de fato, praticamente de toda a carta de Romanos. Paulo está demonstrando que a justificação diante de Deus não vem por meio da observância da lei, ou da circuncisão, ou de obras, ou de méritos, ou de esforço, mas ela é recebida pela fé em Deus e no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Além disso, esse verso destaca a natureza graciosa da salvação. A justiça de Abraão não foi obtida por seus próprios esforços, mas foi creditada a ele como um dom gratuito, como eu venho falando e dizendo. Isso ressalta que a salvação é uma obra de Deus, Deus do início até o fim. Lembra também que a fé é o caminho pelo qual recebemos a justiça da fé. Assim, somos chamados a confiar plenamente no Senhor, na obra redentora do Senhor Jesus. E Ele nos declara então, que nos concede a salvação e nos dá o dom da graça, que é a justificação. Então, meus irmãos, diante disso, a gente olhando para isso, é um presente de Deus que nós ganhamos a vida eterna, é um presente de Deus o meio, que é a fé, e para que a gente pudesse ter essa reconciliação com Deus, termos um relacionamento amoroso com Deus, Ele próprio veio até aqui. Lá Ele apareceu em 3 homens para Abraão, a tenda de Abraão. Ele mesmo veio aqui e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus.
É um privilégio imenso que nós temos, mais provavelmente que Abraão. E isso deveria nos levar a amar mais o Senhor. Amar significa obedecê-lo, conhecê-lo, adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, anunciá-lo onde quer que você vá e o que quer que você faça. Aquele que é poderoso para vos guardar de todo tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Abraão é um exemplo de fé, e a sua fé lhe deu salvação. A grandeza da fé é que ela dá todo o crédito a Deus e confia plenamente no seu poder e na sua fidelidade. A eficácia da fé está em reconhecer que toda a glória pertence a Deus e descansar em Deus, na totalidade da sua perfeição, que merece toda a honra e glória. Comentário de Murray. Agora, tudo isso, até agora aqui, o exemplo de Abraão não foi escrito só por causa de Abraão. A fé de Abraão não é um caso isolado, como eu já mencionei lá na frente. Tem tudo a ver conosco, tudo a ver conosco. Isso não foi escrito só por causa de Abraão ou dos judeus. Esses fatos, essas verdades, elas foram registradas nas Sagradas Escrituras por nossa causa. Por nossa causa também. Nós, os cristãos. Porque é um meio de imputar a justiça. O meio para acreditar na justiça de Deus a nós é a mesma fé que operou em Abraão. Portanto, meus irmãos, uma outra forma de dizer para nós é: creiamos na Bíblia, creiamos nas Escrituras Sagradas. Creiamos no Senhor Jesus e na sua ressurreição, na sua obra redentora. Versículo 23 diz assim: ora, não somente por causa dele está escrito o que lhe foi levado em conta. Nesse caso, Paulo continua a discussão sobre a fé de Abraão como um exemplo de justificação pela fé, e ele faz referência a uma escritura específica que confirma a fé de Abraão foi contado como justiça. E essa escritura aqui, ele se refere a Gênesis 15:6. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E essa passagem ela é crucial para o argumento de Paulo sobre a justificação pela fé, pois mostra que Abraão foi considerado justo diante de Deus por causa da sua fé e não por causa das suas obras. Portanto, o verso 23 destaca que a justiça de Abraão não foi um caso isolado, mas foi registrado nas Escrituras como um exemplo para nós, os cristãos, hoje. Sua fé foi contada como justiça, a nossa fé também é contada como justiça. Nos lembra também, esse verso, a importância da fé como meio pelo qual recebemos a justificação. Assim como Abraão, assim nós podemos confiar plenamente em Deus, na sua obra redentora de Jesus Cristo. Quando nós confiamos, quando a nossa fé é genuína, Ele nos declara então justo e nos concede a salvação como um dom da graça. Portanto, o verso 23 destaca a autoridade das Escrituras em confirmar o princípio da justificação de início ao fim, que é a fé, e de novo, nos incentiva a confiar cada vez mais no Senhor. Em outras palavras, quando as Escrituras dizem que Abraão era justificado pela fé, não era apenas porque Deus queria que Abraão soubesse, que a sua fé era contada como justiça. É que Deus quer que saibamos que este é o caminho para obter a justiça de Deus. Lembram daquele versículo, justo viverá pela fé? O justo, nós somos declarados justos, nós vivemos pela fé no Senhor. Como é que a gente sabemos a vontade do Senhor? Através das Escrituras. Se a gente viver de acordo com as Escrituras, a gente glorifica a Deus através
da nossa fé. Romanos 15:4 diz assim, tudo o que foi escrito antigamente foi escrito para a nossa instrução, para que pela perseverança e pelo encorajamento das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tudo nos é dado como instrução. E uma das mais importantes que aprendemos de Abraão aqui, lições, é o caminho da justificação. O caminho da justificação. Como Abraão creu em Deus e sua fé lhe foi acreditada como justiça, Paulo escreve que ela será acreditada a todos aqueles que creram nele. Que creram nele. Então, a salvação, a justificação é pela fé. A fé é o requisito necessário para a justificação e, como consequência, a salvação. E isso foi dito, foi usado várias vezes domingo passado, Hebreus capítulo 11, que deixa muito claro que as únicas pessoas que estão naquela relação ali, foram pessoas que vieram a Deus pela fé. O Antigo Testamento foi escrito para que aprendamos os caminhos de Deus, como Ele trata os homens e como os ensina a viver. O Antigo Testamento foi escrito para que a gente aprenda que ninguém, nem mesmo o maior dos santos, jamais vai guardar os 10 mandamentos. Jamais vai guardar os mandamentos perfeitamente. Foi escrito para nos ensinar que o pecado precisa de um sacrifício. Foi escrito para aprendermos que precisamos de um Salvador. O Novo Testamento foi escrito para aprendermos sobre esse Salvador, como Ele viveu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. O exemplo de fé e esperança de Abraão, de novo, deve nos motivar, nos enxotar, e eu os encorajo a viver pela fé. Fé no Filho de Deus que nos amou e que se entregou por nós. Fé na sua palavra, nas suas promessas, no seu ensino. Fé, porque aquele que escreveu, aquele que colocou aqui essas promessas, é o Deus que vivifica os mortos e que traz à existência as coisas que não existem. É aquele para quem nada é impossível. É aquele cuja grandeza é insondável. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós cremos. Então, meus irmãos, acredite cada vez mais. Enraize isso, aprofunde isso. Acredite na ressurreição do Senhor Jesus, porque ela foi citada 2 vezes aqui, no versículo 24 e no versículo 25. Assim como ele deu filho a Abraão, Isaque, e a partir de Abraão uma descendência, vivificou algo morto, e ampliou essa vida, né? Assim também para nós aqui. Romanos 4:24 diz assim, mas as palavras foi creditada a ele, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acredita a justiça, nós que cremos naquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. E esse verso então enfatiza a continuidade da mensagem da justificação pela fé. Nesses versos a gente vê 3 coisas aqui, nesses 2 versos. A universalidade da promessa, a promessa da justificação pela fé era para o Velho e para o Novo Testamento. Era para antigamente e é para nós presentemente, se eu posso dizer assim. A segunda coisa é esse princípio de fé, que pela fé é a salvação, que pela fé é a justificação, aplica para nós os cristãos hoje. Aplicou lá para os nossos irmãos, se eu posso dizer assim, do Velho Testamento, para os da igreja em Roma, daquela época de Paulo, e para nós, até hoje, certamente, além de nós ainda. Né? E o terceiro aspecto é a ressurreição de Jesus. Paulo conecta essa promessa à crença na ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Ele enfatiza que essa justiça é acreditada àqueles que creem em Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é vista, isso aqui é importante, a ressurreição de Jesus é vista e crida como uma confirmação da verdade de que sua mensagem e o poder de Deus para justificar o crente. Ou seja, a ressurreição de Jesus foi eficaz. Foi eficaz. Por isso Deus ressuscitou ele. Porque se a vida de Jesus
e a obra dele, a morte dele na cruz, não fosse inútil, ou não atendesse às perfeições do nosso Deus, ele não teria ressuscitado. Então, a ressurreição é a prova, né, de que Deus aceita o sacrifício dele, e aceitando o sacrifício dele, aceitando a justiça dele, aceita a justiça de Cristo imputada, acreditada a nós. E aí temos de novo, justificado, pois temos paz com Deus. Portanto, 24 destaca a continuidade da promessa da justificação pela fé. A ênfase desses versículos pesa fortemente na ressurreição. Vimos isso no versículo 24, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. E no 25, versículo 25, ressuscitado para a nossa, o objetivo, né? Palavrinha, para a nossa justificação. E se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, Ele é capaz de cumprir a promessa feita a Abraão. E se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, Ele é capaz de cumprir a promessa feita a nós. Assim como Ele é capaz de cumprir a promessa da descendência de Abraão. Ele é capaz de cumprir as promessas que Ele faz. Ele é capaz que a nossa própria ressurreição, a volta do Senhor Jesus, e a restauração de todas as coisas, como está lá em João 41, 51, eu apenas destaquei um versículo para dizer que o Pai me enviou, diz assim, ó, que Pai me enviou, não o trouxer. Se o Pai que o enviou, se o Pai que me trouxer não enviou, não o trouxer, puxa, vamos de novo. Ninguém pode vir, deixa eu pegar desse começo, né? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Esse é o resultado da justificação. Meus irmãos, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a pessoa não for eleita antes da fundação do mundo, se Deus não tocar, não chamar, ele não vem. Naturalmente, o homem é morto em si mesmo. Ele não tem capacidade nem poder para se dirigir a Deus, para chegar a Deus. Se Deus não fizer o que eu considero o maior dos milagres, que é a salvação, porque é um milagre eterno, não vem a Deus. Então, e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o resultado da justificação. Em Cristo, portanto, podemos esperar a ressurreição, podemos esperar a transformação. A justificação não é apenas a justiça, a justificação é vida, e vida para sempre com Deus e com o seu povo, por Ele tão amado. Versículo 25 diz assim que Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Esse verso, então, resume de maneira sucinta e bem poderosa, né, o cerne da mensagem do Evangelho, destacando a obra redentora de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição como base para a nossa justificação diante de Deus. Isso é muito claro para nós, de que Jesus carregou os nossos pecados. Eu creio que todos nós sabemos disso, né, que Jesus nos amou tanto a ponto de morrer por nós. Aquilo que a gente não podia fazer, nem podia suportar, nem podia pagar, Ele fez gratuitamente e nos deu fé. Então, Paulo ressalta que a ressurreição de Jesus é parte integral do processo da nossa justificação. A ressurreição de Jesus não apenas confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus, como Messias, mas também demonstra o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus como pagamento pelos nossos pecados. A vitória sobre a morte nos assegura a justificação diante de Deus, mostrando que em Cristo somos livres da culpa e da condenação do pecado. 1 Coríntios 15, 17 diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Ainda estáis em vossos pecados e, portanto, sujeito à morte. Então, o verso 25 nos aponta para a esperança da segurança que temos em Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou para a nossa justificação, garantindo a nossa salvação, garantindo a vida eterna com Deus, garantindo desde já a comunhão com Deus. Então, esse é o texto que a gente viu aqui. O modelo de fé de Abraão, dos versículos de 18 a 22.
uma fé firme, uma fé forte, uma fé que traz glória a Deus. Nós vimos que Abraão confiava em quê? Naquilo que Deus disse, nas suas promessas, mas sobretudo naquele de quem deu a promessa, que é poderoso para cumprir tudo que foi dito. Deus não é homem para mentir. O segundo aspecto, ou a segunda parte desse texto, então, Paulo traz para nós o mesmo princípio de fé, é o mesmo princípio que se aplica a nós. É pela fé no Senhor Jesus, é pela fé na obra redentora da cruz que nos dá a justificação. E sendo justificados, nós somos salvos. E sendo salvos, nós temos paz com Deus. Hoje a condição dos cristãos que têm fé no Senhor Jesus, o que é? É a amizade de Deus. Meus irmãos, aqui é minha compreensão, meu entendimento. Não tem maior valor que isso. Nada é maior que isso. Nada é melhor do que isso. Do que ter a amizade de Deus. Que vivifica os mortos, que traz à existência as coisas que não existem, cuja grandeza é insondável. Talvez uma pergunta retórica que é: você crê nessa esperança de Abraão? Como é que está a tua fé? Será que eu tenho sido firme nas promessas? Eu tenho crido nos ensinos? A minha vida tem sido moldada por conhecer o Senhor? Meus irmãos, o recado é bem claro para nós. Primeiro, Paulo quer que a gente saiba que a nossa justificação, o que nos dá salvação, reconciliar com Deus, é por meio da fé na obra de Cristo. E essas verdades deveriam nos estimular a crer. A quê? A crer na palavra de Deus, nas suas promessas, especialmente conhecer aquele que é o Todo-Poderoso. Então eu queria, meus irmãos, que você saísse estimulado aqui a amar esse Deus. Quando estiver diante das provações, principalmente daquelas situações desafiadoras, quando a gente não vê nada de natural, crê em Deus. A Bíblia é cheia de verdades e de promessas. Tem duas delas que eu me lembro aqui agora, que os seus olhos estão olhando a terra para aqueles que o buscam, que os seus ouvidos estão atentos àqueles que são justos. O que mais você pode querer? Se não amá-lo, se não adorá-lo, se não exaltá-lo. Que o Deus de toda esperança nos encha de alegria e paz, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos tremendamente gratos por Senhor nos dar, nos conceder a fé. O meio, Senhor, para te conhecer. Conhecer a tua vontade, conhecer o teu caráter. Nós somos tremendamente gratos, Senhor Deus, por isso, Pai. E nós te louvamos, Senhor, com os nossos lábios, com a nossa mente, Senhor. Nós o adoramos com todo o seu ser, porque sabemos que tu fazes isso por graça. Graciosamente amoroso tu és para conosco. É um presente, Senhor, de fato inestimável, de
viver para Ti com sempre, para sempre, a vida eterna contigo. Mas enquanto não ressuscitamos com Cristo, o Senhor nos ajude, fortaleça, Senhor, a nossa fé, para que a nossa vida seja vivida pela fé em Ti e traga glórias a Ti. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oramos assim, no nome mais que precioso daquele que foi entregue pelos nossos pecados por Ti e que ressuscitou para a nossa justificação, Cristo Jesus. Amém, Senhor.